Audiobook. A liberdade de ser eu, superando as correntes invisíveis. Capítulos. 1. O silêncio das correntes. 2. O despertar para a dor oculta. 3. As raízes invisíveis da autonegação. 4. Quando a voz interior começa a gritar. 5. Libertando-se da culpa que não era minha. 6. O peso das expectativas alheias. 7. Redescobrindo o valor da minha essência. 8. A jornada do perdão, a mim mesmo e aos outros. 9. A força das pequenas escolhas. 10. Reconstruindo a minha identidade. 11. Os ciclos que precisei romper. 12. A coragem de estabelecer limites. 13. Cultivando o amor próprio em terreno estéril. 14. Quando finalmente me olhei no espelho. 15. A liberdade de ser eu. Introdução. A jornada de volta para casa. Vivemos em um mundo onde, muitas vezes, nos perdemos tentando ser o que esperam de nós. Aprendemos cedo a sorrir quando queremos chorar, a calar quando desejamos gritar, a nos moldar para caber em espaços que nunca foram feitos para nossa alma. Essa constante adaptação silenciosa vai, pouco a pouco, sufocando quem realmente somos. Foi assim que eu me perdi, me diluindo em expectativas, opiniões, medos e obrigações. Mas esta não é apenas a minha história. Talvez seja a sua também. Este livro nasce do desejo visceral de reencontrar quem eu sou por trás das máscaras, dos papéis impostos e das dores que me ensinaram a carregar. É um grito suave, mas firme, por liberdade. Não a liberdade que vem de portas abertas ou horizontes vastos, mas aquela que começa dentro, quando conseguimos olhar no espelho e dizer, agora eu me vejo. A liberdade de ser eu não é um manual com fórmulas prontas. É um convite sincero para uma jornada de reconexão. É um abraço em forma de palavras para aqueles que, em silêncio, carregam pesos invisíveis. É uma ponte entre a dor e a cura, entre a prisão interna e a leveza do autoconhecimento. A cada capítulo, você encontrará reflexões profundas, histórias tocantes e caminhos possíveis para enxergar além das sombras que te ensinaram a chamar de abrigo. Vamos falar sobre culpa, vergonha, medo, mas também sobre amor, superação, coragem e recomeço. Porque sim, sempre é tempo de recomeçar, mesmo que seja a partir dos pedaços. Não espere perfeição nesta leitura. Espere verdade. Espere emoção. Espere lágrimas, sorrisos e talvez, quem sabe, aquele suspiro de alívio ao perceber que você não está sozinho. Que o que você sente faz sentido. Que sua dor importa. Que a sua voz tem valor. E que existe um mundo inteiro esperando por você, mas só quando você se permitir ser inteiro novamente. Este livro é uma carta de amor para quem está cansado de viver pela metade. É uma luz que acende devagar, no tempo certo, no ritmo do coração. É um lembrete de que a liberdade mais bonita é aquela que floresce de dentro para fora, quando finalmente entendemos que ser nós mesmos nunca foi um erro, mas sim o nosso maior ato de coragem. Agora, respire fundo. Você está prestes a embarcar na jornada mais transformadora da sua vida, o retorno ao seu verdadeiro eu. E eu estarei aqui, página por página, caminhando ao seu lado. Capítulo 1. O silêncio das correntes. O silêncio pode ser ensurdecedor. Não o silêncio natural das pausas, dos momentos de paz ou das contemplações da vida. Falo de um silêncio diferente, aquele que grita por dentro enquanto tudo parece calmo por fora. Um silêncio que se instala lentamente, como um véu invisível, cobrindo nossa essência, nossas vontades, nossa voz. Por muito tempo, eu vivi dentro desse silêncio. Ele não chegou de uma vez, mas se construiu em pequenas renúncias diárias. Um sim quando queria dizer não, um sorriso forçado para esconder a lágrima presa, uma aceitação disfarçada de maturidade, quando, na verdade, era apenas medo de decepcionar. Assim, sem perceber, fui me acorrentando a expectativas que não eram minhas, a exigências que não vinham do coração, a uma versão de mim que agradava o mundo, mas machucava a alma. Essas correntes, ao contrário do que muitos pensam, não fazem barulho. Elas não se arrastam no chão, não tilitam, não expõem sua presença. São silenciosas. E justamente por isso, perigosas. Você passa a vida inteira acreditando que está livre, quando na verdade, está preso em uma prisão sem grades, uma prisão interna, emocional e invisível. E o mais doloroso, construída por você mesmo, com o cimento das inseguranças e os tijolos do medo de não ser amado por quem realmente é. Eu me lembro das primeiras vezes em que senti que algo estava errado, mas não soube nomear.
Era como um aperto no peito, uma angústia silenciosa que me acompanhava mesmo nos momentos felizes. Uma sensação constante de estar fora do lugar, mesmo estando exatamente onde eu deveria estar. Sorria para as fotos, mas por dentro, algo chorava. Eu estava presente, mas ausente de mim mesmo. As pessoas ao meu redor diziam que eu era forte, que eu aguentava tudo, que era resiliente, admirável, um exemplo. E eu me agarrava a esses elogios como se fossem âncoras. Afinal, se todos me viam assim, talvez eu devesse continuar sendo assim, mesmo que isso custasse minha paz. Eu me orgulhava de ser aquele que suportava tudo calado, que colocava os outros em primeiro lugar, que resolvia os problemas sem incomodar ninguém. Mas a verdade é que isso não era força. Era silêncio. Era dor. Era autoabandono. O silêncio das correntes é traiçoeiro porque ele se disfarça de virtude. Ele te faz acreditar que se anular é um ato nobre, que silenciar suas dores é sinal de maturidade, que aceitar tudo é sabedoria. Mas, no fundo, é apenas medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser chamado de egoísta. Medo de não ser suficiente. E esse medo vai se acumulando dentro da gente como uma tempestade contida, até que um dia não há mais como conter. O dia em que minha alma gritou foi o dia em que percebi o quanto eu estava preso. Não por correntes reais, mas por tudo aquilo que deixei de dizer, de sentir, de viver. E esse grito não veio com palavras. Veio com um cansaço profundo, uma exaustão inexplicável, uma tristeza sem motivo. Meu corpo começou a falar o que minha voz nunca teve coragem. Meu coração começou a apertar diante de situações que antes eu suportava com um sorriso. Era como se algo dentro de mim estivesse morrendo. E, de certa forma, estava. Eu precisava entender. Precisava ouvir esse silêncio, decifrar suas mensagens, reconhecer suas raízes. E foi nesse mergulho interno que comecei a perceber o quanto eu havia deixado de me escutar. Por anos, ignorei a minha própria voz em nome da aceitação alheia. Me calei para manter a paz, mesmo quando isso significava guerra dentro de mim. Fingi não sentir, para parecer mais forte. Fingi estar bem, para não incomodar. Fingi ser feliz, para não decepcionar. Mas ninguém pode fingir para sempre. Ninguém consegue carregar correntes invisíveis sem que, um dia, o corpo e a alma peçam socorro. Libertar-se começa com um passo simples, mas doloroso: reconhecer que estamos presos. Reconhecer que aquele silêncio não é paz, é prisão. Que aquele comportamento não é força, é sobrevivência. Que aquela rotina não é vida, é repetição de um padrão que nos afasta da nossa essência. Esse capítulo da minha vida foi o mais doloroso, mas também o mais transformador. Porque quando conseguimos enxergar nossas correntes, passamos a ter escolha. E a escolha é o primeiro sinal de liberdade. Hoje, quando olho para trás, sinto uma mistura de dor e gratidão. Dor por ter passado tanto tempo longe de mim. Gratidão por ter tido coragem de voltar. Porque não há jornada mais desafiadora, e ao mesmo tempo mais bonita, do que a jornada de reencontro com quem realmente somos. E se você se identificou com essas palavras, se sentiu esse silêncio dentro de você, saiba que você também pode se libertar. Não será fácil. As correntes invisíveis têm raízes profundas. Mas cada pequena escolha de voltar para si é uma chave que destranca uma parte da prisão. E aos poucos, o silêncio das correntes vai sendo substituído pelo som mais bonito que existe, o som da sua própria verdade sendo vivida. Capítulo 2. O despertar para a dor oculta. A dor que mais machuca nem sempre é aquela que vem de fora. Muitas vezes, é aquela que escondemos tão bem dentro de nós, que acabamos acreditando que ela nem existe. Ela se disfarça de cansaço, se veste de indiferença, se camufla em rotinas repetidas. Mas, silenciosamente, vai se acumulando, criando rachaduras na alma, até o dia em que não conseguimos mais ignorar. O despertar para essa dor oculta não acontece como nos filmes, com cenas dramáticas ou revelações instantâneas. Na maioria das vezes, é um processo sutil, quase imperceptível. Um incômodo aqui, uma irritação ali, uma tristeza que insiste em permanecer mesmo quando tudo parece estar bem. E, de repente, algo dentro de nós começa a questionar: por que estou sentindo isso? Por que me sinto vazio, mesmo tendo tudo? O que está faltando em mim? Foi nesse ponto que comecei a perceber que minha dor não era apenas consequência das coisas que me aconteceram, mas principalmente daquilo que deixei de enfrentar dentro de mim. Durante anos, eu havia engolido sentimentos,
engavetado mágoas, sufocado vontades. Havia aprendido a ser forte demais, racional demais, funcional demais. Mas ser funcional não significa estar bem. Estar de pé não significa estar inteiro. A dor oculta, aquela que não tem nome, morava em mim há muito tempo. Eu a carregava desde a infância, nas palavras não ditas, nos abraços não recebidos, nos medos que ninguém enxergou. E conforme os anos passaram, fui empilhando novas dores sobre essas feridas antigas, como se colocar camadas por cima fosse o mesmo que curar. Não era. Era apenas uma forma de esconder. E o problema das dores escondidas é que, mais cedo ou mais tarde, elas encontram uma forma de se manifestar. No meu caso, foi através da ansiedade, da sensação constante de estar sobrecarregado, mesmo quando não havia nada urgente a ser feito. Foi no desânimo ao acordar, na falta de entusiasmo com as coisas que antes me encantavam. Foi na vontade de me afastar do mundo, mesmo sentindo falta de conexão. No começo, tentei racionalizar. Talvez fosse só estresse. Talvez um esgotamento passageiro. Talvez uma fase ruim. Mas quanto mais eu tentava justificar, mais essa dor se fazia presente. E foi então que algo dentro de mim sussurrou com força: você precisa olhar para isso. Olhar para nossa dor requer coragem. É mais fácil fingir que ela não existe, seguir em frente, preencher os vazios com distrações. Mas nenhuma distração é capaz de curar aquilo que ignoramos. E eu finalmente entendi. Eu precisava parar de fugir. Comecei, então, um processo de autoescuta. Parei de correr tanto. Comecei a escrever. A conversar comigo mesmo. A lembrar de situações antigas que ainda doíam, mesmo que eu dissesse que estavam resolvidas. Comecei a chorar por dores que eu nem sabia que estavam acumuladas. E pela primeira vez, em muitos anos, permiti-me sentir, profundamente, intensamente, honestamente. Foi nesse processo que descobri que a dor oculta tem nome. Tem origem. Tem história. E mais, ela carrega sabedoria. Ela nos mostra onde ainda precisamos curar, onde ainda nos abandonamos, onde ainda não fomos acolhidos. Lembrei da criança que fui. Da carência que escondi com orgulho. Da insegurança que cobre com perfeccionismo. Das rejeições que calei, fingindo que não doíam. Do medo de não ser suficiente, que me fez buscar aprovação em todos os lugares, menos dentro de mim. Era tudo isso que ainda me machucava, mesmo que eu dissesse estar bem. E a cada lembrança, um pedaço meu se explicava. Um nó se desfazia. Uma dor encontrava voz. Chorei muito durante esse despertar. Não de desespero, mas de alívio. Porque quando a dor encontra espaço para ser sentida, ela também encontra caminho para ser libertada. Percebi que não era fraco por sentir. Era humano. E que, talvez, a força verdadeira estivesse justamente em aceitar a fragilidade, em acolher a dor, em encará-la de frente sem vergonha. Muitas pessoas têm medo de sentir porque foram ensinadas a temer suas emoções. Foram condicionadas a acreditar que chorar é fraqueza, que sofrer é sinal de fracasso, que demonstrar dor é expor vulnerabilidades perigosas. Mas a verdade é que sentir é o que nos torna vivos. É o que nos conecta uns aos outros. É o que nos cura. O despertar para a dor oculta não foi um momento, foi um processo. Ainda está acontecendo. Porque quanto mais mergulho em mim, mais percebo quantas camadas ainda preciso descascar. Mas agora, ao invés de fugir, eu acolho. Ao invés de esconder, eu escuto. Ao invés de fingir força, eu permito-me ser real. E sabe o mais bonito disso tudo? Quando começamos a olhar para nossa dor com compaixão, algo dentro de nós começa a se transformar. Descobrimos que por trás de cada ferida há um pedaço esquecido da nossa história que merece ser resgatado. Que cada lágrima tem um motivo sagrado. Que a dor, quando reconhecida, pode se tornar ponte para o amor próprio. Hoje, não tenho mais medo da dor. Tenho respeito por ela. Porque sei que ela me guia para dentro. E é lá, nesse lugar profundo, verdadeiro e muitas vezes sombrio, que mora a minha essência. E é para lá que eu caminho, passo a passo, lágrima por lágrima, reencontrando tudo aquilo que um dia deixei para trás. Capítulo 3. As raízes invisíveis da autonegação. A autonegação é uma ferida silenciosa que se instala devagar, quase imperceptivelmente, até tomar conta de quem somos. É como uma planta que cresce sob a terra, com raízes profundas, escondidas, mas que silenciosamente sugam nossa vitalidade, nossa essência, nosso brilho.
E o mais assustador é que, muitas vezes, não percebemos que estamos negando a nós mesmos. Apenas seguimos vivendo, desconectados de quem realmente somos, tentando atender às expectativas dos outros enquanto nos afastamos de nós mesmos. Eu vivi grande parte da minha vida sem entender que estava me autonegando. Achava que estava apenas sendo generoso, compreensivo, adaptável. Repetia frases como tudo bem, não tem problema, deixa assim mesmo, eu me viro depois, enquanto, por dentro, algo gritava. A cada vez que dizia sim quando queria dizer não, a cada vez que me anulava para agradar alguém, a cada vez que deixava meus desejos em segundo plano, eu alimentava essas raízes invisíveis. Mas de onde vem esse comportamento? Por que tantas pessoas crescem se afastando de si mesmas? A resposta não está apenas em um momento ou em uma situação específica. Ela está nas experiências repetidas, nos padrões herdados, nos pequenos aprendizados que absorvemos ao longo da vida. Vem da infância, das primeiras interações, da forma como fomos vistos, ou não vistos. Quando somos crianças, aprendemos muito mais do que palavras e números. Aprendemos, sobretudo, quem precisamos ser para receber amor, atenção e aceitação. E se, nesse processo, somos ensinados que nossos sentimentos são exagerados, que nossas vontades são egoístas, que nossas opiniões são inconvenientes, vamos, pouco a pouco, reprimindo quem somos para caber no que esperam de nós. Eu lembro de tantos momentos em que meus sentimentos foram invalidados. Quando chorei e disseram que era drama. Quando expressei algo e riram como se fosse tolice. Quando me calei para evitar críticas. E essas pequenas feridas, acumuladas com o tempo, criam dentro de nós uma mensagem inconsciente: meus sentimentos não importam. Minha dor não tem valor. Eu preciso ser diferente para ser amado. É aí que nasce a autonegação, não como uma escolha consciente, mas como uma estratégia de sobrevivência emocional. Passamos a vestir máscaras, a interpretar papéis, a construir versões de nós mesmos que agradam, que são aceitas, que funcionam. Mas a que custo? O preço é alto. A autonegação nos rouba a autenticidade. Nos afasta da nossa intuição. Faz com que vivamos a vida dos outros, enquanto a nossa essência adormece. E o mais doloroso, nos faz acreditar que não merecemos ser amados como realmente somos. Criamos uma versão idealizada de nós mesmos, porque no fundo achamos que a nossa versão verdadeira não seria suficiente. Essa percepção foi um dos maiores choques da minha jornada. Quando finalmente entendi que havia me moldado tanto para agradar os outros que havia perdido a conexão comigo mesmo, senti um vazio imenso. Uma tristeza profunda por ter me abandonado tantas vezes em nome da aceitação. Por ter calado minha voz para ouvir apenas a dos outros. Por ter apagado meu brilho para não incomodar. Mas junto com essa dor veio também um despertar. Porque quando identificamos as raízes, podemos começar a arrancá-las. Quando reconhecemos os padrões, podemos escolher diferente. Quando damos nome às feridas, podemos iniciar o processo de cura. E foi isso que comecei a fazer. Passei a observar meus comportamentos com mais consciência. A perguntar a mim mesmo: essa escolha é realmente minha ou estou tentando agradar alguém? Estou me anulando novamente. O que eu realmente quero, e não o que esperam de mim? No início, é difícil responder. Ficamos tão habituados a nos moldar que nem sabemos mais o que é desejo genuíno e o que é condicionamento. Mas com paciência, escuta e gentileza, começamos a reencontrar nossa voz. Começamos a lembrar do que gostamos, do que sonhamos, do que sentimos. E talvez o passo mais importante dessa caminhada seja o perdão. O perdão a nós mesmos por termos nos negado tanto tempo. Não por fraqueza, mas por sobrevivência. Porque, naquele momento, era o que sabíamos fazer. Mas agora, podemos escolher diferente. Podemos começar a honrar quem somos. Podemos começar a nos colocar no centro da nossa própria vida. Autenticidade não é egoísmo. É necessidade. É resgate. É amor próprio. E quanto mais nos permitimos ser verdadeiros, mais nos libertamos das amarras invisíveis que nos mantinham presos a uma versão limitada de nós mesmos. Hoje, cada vez que percebo uma atitude de autonegação surgindo, respiro fundo e me lembro: eu mereço me ouvir. Eu mereço me escolher. Eu mereço me respeitar. Não é um processo linear. Às vezes, caio em velhos padrões. Às vezes, ainda me anulo. Mas agora, tenho consciência. E a consciência é a luz que ilumina o caminho da transformação.
Se você também sente que se perdeu tentando ser o que os outros esperavam, saiba que você pode se reencontrar. Você pode tirar suas raízes da dor e plantar novas sementes de verdade, de presença, de amor próprio. E eu te convido, de coração, a seguir comigo nessa jornada. Porque a liberdade começa quando paramos de nos esconder, e começamos, enfim, a florescer. Capítulo 4. Quando a voz interior começa a gritar. Há um momento na vida em que o silêncio que cultivamos dentro de nós começa a se transformar em um grito. Um grito abafado por anos, engolido por obrigações, calado por medos e sufocado por expectativas externas. Esse grito não é audível aos outros, mas dentro de nós ele ecoa com força. É a voz interior, aquela que tantas vezes ignoramos, tentando nos lembrar de quem realmente somos. Durante muito tempo, eu não ouvia essa voz. Estava distraído demais com a correria da vida, com as tarefas diárias, com o peso de ser o que esperavam de mim. Vivendo no automático, achando que era isso mesmo, que sentir-se desconectado era normal, que a vida adulta era feita de resignação e rotina. Mas aquela sensação incômoda que me acompanhava, aquela inquietação que não passava, não era apenas cansaço. Era a minha essência tentando emergir. Era a minha alma tentando falar. E quanto mais eu insistia em ignorá-la, mais ela se fazia presente, primeiro como um sussurro, depois como um incômodo persistente, até virar um grito sufocado que já não dava mais para calar. Essa voz interior não surge de forma violenta. Ela começa como uma intuição suave, um sentimento de que algo está fora do lugar, de que estamos vivendo uma vida que não é nossa. Pode ser aquele desconforto ao acordar, aquela insatisfação sem motivo aparente, aquela vontade de chorar do nada. São sinais. Pequenos sinais que, se não escutamos, se transformam em sintomas: ansiedade, insônia, crises emocionais, depressão. O corpo e a alma sempre encontram uma forma de falar quando a mente insiste em silenciar. Foi assim comigo. Comecei a sentir que estava desconectado de mim mesmo. Que, embora tudo parecesse em ordem por fora, por dentro eu estava desmoronando. E, ainda assim, eu insistia em continuar sorrindo, sendo funcional, ajudando os outros, fingindo plenitude. Até que, um dia, essa voz gritou de tal forma que não havia mais como ignorá-la. Lembro com nitidez desse dia. Acordei e senti um vazio profundo. Um desânimo que me paralisava. Uma vontade de fugir de tudo, mas sem saber para onde. Sentei na beira da cama, olhei para minhas mãos e me perguntei: o que estou fazendo com a minha vida? Aquela pergunta me atravessou como uma flecha. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse realmente encarando meu próprio espelho interno. E ali, naquele momento de aparente fragilidade, algo se rompeu dentro de mim. Um muro caiu. Um véu foi retirado. E eu comecei a enxergar com mais clareza todas as vezes em que me traí. Todas as vezes em que silenciei minha vontade. Todas as vezes em que segui caminhos que não eram meus. A voz interior, finalmente livre, começou a falar com força. Ela dizia: você não está feliz. Dizia: você merece mais. Dizia: você precisa voltar para você. Foi um processo doloroso, mas libertador. Encarar a verdade interna dói, sim. Porque ela revela tudo aquilo que evitamos olhar. Mas também cura, porque só podemos transformar aquilo que reconhecemos. E, ali, comecei a entender que essa voz que por tanto tempo tentei calar era, na verdade, a minha maior aliada. Ela não queria me destruir. Ela queria me resgatar. Muitas vezes, confundimos esse grito da alma com fraqueza. Achamos que estamos falhando, que estamos sendo ingratos com a vida, que devíamos apenas agradecer e seguir. Mas a verdade é que ignorar a voz interior é uma forma cruel de autoabandono. É como ter um melhor amigo dentro de nós, implorando para ser ouvido, e virarmos as costas para ele todos os dias. A partir desse momento de ruptura, comecei a dar espaço para essa voz. Comecei a escutar o que ela dizia, mesmo que fosse desconfortável. Comecei a respeitar meus sentimentos, a validar minhas necessidades, a me priorizar. Não foi fácil. Reaprendi a dizer não. Reaprendi a me colocar como prioridade sem culpa. Reaprendi a confiar no que meu coração dizia, mesmo quando o mundo inteiro parecia querer o contrário. Essa voz interior também me guiou a revisitar antigos sonhos que eu havia deixado de lado. Ela me fez lembrar da minha essência, das coisas que me encantavam antes de tudo se tornar obrigação. Redescobri a alegria nas pequenas coisas,
o prazer da solitude, o valor do silêncio. Percebi que, quanto mais me conectava comigo, menos precisava de validação externa. Eu estava voltando para casa, e essa casa era dentro de mim. Escutar a própria voz é um ato de coragem em um mundo que grita o tempo todo. Vivemos cercados de ruídos, opiniões, padrões, regras. E no meio de tudo isso, o som da nossa própria alma parece ficar abafado. Mas ele continua ali, esperando que o escutemos, esperando que o reconheçamos. Porque só quando nos escutamos com honestidade é que conseguimos viver uma vida com verdade. Hoje, sei que minha voz interior é meu guia mais fiel. E mesmo que às vezes ela ainda se esconda atrás dos ruídos do cotidiano, eu a reconheço. Eu a acolho. Eu confio nela. Porque foi ela quem me salvou do vazio. Foi ela quem me lembrou de mim mesmo. Foi ela quem me conduziu de volta à minha essência. Se você sente que há algo dentro de você querendo ser ouvido, escute. Silencie o mudo por um instante. Feche os olhos. Respire fundo. E pergunte: o que minha alma quer me dizer? A resposta pode vir em palavras, em sentimentos, em lágrimas. Mas ela virá. E quando vier, abrace-a. Porque essa voz não é fraqueza. É força. É verdade. É você. Capítulo 5. A ilusão da felicidade perfeita. Durante muito tempo, acreditei que a felicidade era um destino. Algo que se alcança quando todas as áreas da vida estão devidamente organizadas. Um bom trabalho, um relacionamento estável, uma aparência aceitável, reconhecimento social. Uma ideia quase cinematográfica de plenitude constante, onde tudo se encaixa perfeitamente, e nenhuma dor ou insatisfação tem espaço. Eu me esforcei por anos para montar esse cenário. Me dediquei a cumprir todos os papéis que a sociedade me dizia que eram necessários para ser feliz, ser produtivo, ser agradável, ser forte, ser sempre positivo. Criava metas, planos, buscava resultados. E, ainda assim, sentia um vazio silencioso que persistia no fundo da alma. Um sentimento de que, apesar de tudo, a felicidade real ainda não havia chegado. E sabe por quê? Porque a felicidade que eu estava perseguindo era uma ilusão. Era uma ideia fabricada, moldada por expectativas externas e por um modelo de vida que não respeita as nuances da existência humana. Era uma felicidade superficial, que depende de conquistas externas e ignora a complexidade do nosso mundo interno. Comecei a perceber isso quando, mesmo conquistando o que achava que me traria alegria, o sentimento de plenitude não chegava. A felicidade perfeita era sempre adiada para depois. Vou ser feliz quando ganhar aquela promoção, quando tiver estabilidade, quando perder alguns quilos, quando encontrar a pessoa certa. E, assim, eu vivia no futuro, projetando minha paz em um tempo que nunca chegava. Essa armadilha é tão comum. Vivemos em uma cultura que nos bombardeia com imagens idealizadas de vidas perfeitas. Redes sociais mostram sorrisos constantes, corpos esculpidos, casais apaixonados, viagens paradisíacas. E, diante de tudo isso, começamos a achar que algo está errado conosco se não sentimos essa mesma euforia o tempo todo. Mas o que esquecemos é que a vida real é feita de contrastes. A felicidade verdadeira não é constante e muito menos perfeita. Ela não mora no auge de um momento, mas nos instantes simples. Está escondida em pequenos detalhes, no café quente pela manhã, em uma conversa sincera, em um pôr do sol silencioso, em um abraço inesperado. A felicidade genuína é sutil, imperfeita e profundamente humana. Entender isso foi libertador. Perceber que não precisava atingir um estado ideal para ser feliz me trouxe paz. Que eu podia sentir alegria mesmo nos dias difíceis. Que podia rir mesmo com o coração machucado. Que a felicidade não exige ausência de dor, mas presença de verdade. E isso mudou tudo. Passei a olhar minha vida com mais gentileza. A acolher minhas imperfeições. A aceitar que nem sempre teria energia, disposição ou ânimo, e tudo bem. Comecei a me permitir viver o agora, mesmo que ele não fosse o ideal. A parar de adiar a minha felicidade esperando pelo cenário perfeito. Porque ele nunca vem. Porque ele não existe. Descobri que a felicidade perfeita que tanto nos vendem é uma forma sutil de controle. Uma maneira de nos manter sempre insatisfeitos, sempre buscando mais, sempre achando que ainda não somos suficientes. É uma felicidade condicionada, e tudo o que é condicionado, nos aprisiona. Hoje, entendo que a verdadeira felicidade mora na autenticidade. Em poder ser quem somos,
com tudo o que somos. Em não precisar fingir, agradar, competir. Em poder sentir sem culpa, viver sem máscaras, errar sem se condenar. Essa felicidade é silenciosa, mas profundamente poderosa. Ela não grita, mas preenche. Ela não exibe, mas transforma. E ela começa quando aceitamos que a vida é imperfeita, e que essa imperfeição é justamente o que a torna real. Quando paramos de buscar uma versão idealizada de nós mesmos, da vida e dos outros, e começamos a viver com mais presença, mais verdade e mais amor. Lembro de um dia em que estava caminhando sozinho, sem pressa, apenas observando as árvores, o céu, o movimento da cidade. Não havia nada de extraordinário naquele momento. Mas, de repente, senti um calor no peito, uma paz serena, uma sensação de gratidão inexplicável. E ali estava ela, a felicidade real, a felicidade que mora na simplicidade. Não veio com fogos de artifício, mas com silêncio e presença. Essa sensação não é constante, claro. Há dias difíceis, há dores, há perdas. Mas quando compreendemos que a felicidade não está na ausência desses momentos, e sim na capacidade de continuar encontrando beleza e sentido apesar deles, tudo muda. Hoje, quando vejo pessoas presas nessa busca frenética pela felicidade perfeita, tenho vontade de dizer: você já é suficiente. A vida que você tem, com todas as suas imperfeições, já pode ser fonte de paz. Não espere mais para ser feliz. Não condicione sua alegria ao inalcançável. Comece agora, com o que você tem, com quem você é. A verdadeira felicidade não é um fim. É um caminho. É o modo como escolhemos viver cada passo, cada aprendizado, cada dor, cada conquista. E quando paramos de persegui-la como um troféu e passamos a acolhê-la como uma companheira, mesmo que discreta, ela se torna parte do nosso cotidiano. Que você possa soltar essa ideia de perfeição. Que você se permita viver com leveza, com autenticidade, com presença. Que descubra que a vida, mesmo imperfeita, pode ser profundamente bonita. Porque a felicidade verdadeira, a que preenche de dentro para fora, só nasce quando nos libertamos da ilusão da perfeição, e escolhemos, enfim, apenas viver com verdade. Capítulo 6. O peso invisível das expectativas. Desde muito cedo, aprendemos a viver sob o olhar dos outros. Primeiro, o olhar dos nossos pais, com suas regras, projeções e sonhos depositados em nós. Depois, o olhar da sociedade, com seus padrões, suas exigências e sua constante necessidade de validação. E assim, sem perceber, vamos nos moldando para caber em moldes que nunca foram nossos. O problema é que esses moldes, por mais brilhantes que pareçam, são apertados, desconfortáveis e sufocantes. Aos poucos, vamos nos perdendo de nós mesmos em nome da aprovação alheia. E o mais doloroso disso tudo é que, muitas vezes, nem percebemos esse processo. Achamos que estamos apenas fazendo o certo, cumprindo o papel, sendo responsáveis. Mas, no fundo, estamos apenas nos afastando da nossa essência. As expectativas são invisíveis, mas pesam como correntes. Não têm forma, mas nos aprisionam. Não têm som, mas nos ensurdecem por dentro. Carregamos tantas que, às vezes, nem sabemos mais quais são nossas vontades reais e quais são apenas respostas automáticas a tudo o que esperam de nós. Quantas vezes você já disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes engoliu o choro para parecer forte? Quantas vezes se culpou por não corresponder à imagem ideal que criaram para você? Esse é o peso invisível das expectativas. Elas não são impostas apenas de fora. Muitas vezes, internalizamos tanto essas vozes externas que passamos a nos cobrar com mais rigor do que qualquer outra pessoa. E assim, nos tornamos nossos próprios carrascos, sempre nos exigindo mais, sempre nos julgando, sempre nos comparando. No meu processo de despertar interior, percebi o quanto eu havia me desconectado de mim mesmo tentando ser aquilo que esperavam. O profissional perfeito, o amigo sempre disponível, o filho exemplar, o parceiro ideal, o forte que nunca desaba. E, enquanto eu me esforçava para cumprir cada um desses papéis, minha alma gritava por autenticidade. Foi difícil admitir isso. Dói encarar que, durante tanto tempo, vivi mais para os outros do que para mim. Mas foi necessário. Porque só quando reconhecemos o peso que estamos carregando é que podemos, finalmente, soltá-lo. Soltar expectativas não significa abandonar responsabilidades ou viver de forma egoísta. Significa, sim, viver de forma verdadeira.
Significa deixar de se moldar para agradar, e começar a se expressar com sinceridade. Significa parar de buscar aprovação externa e começar a construir a própria validação, com base na própria verdade interior. E esse processo, apesar de libertador, é profundamente desafiador. Porque, ao quebrar as expectativas dos outros, também quebramos a imagem idealizada que eles criaram sobre nós. E isso gera desconforto. As pessoas nem sempre lidam bem com a nossa autenticidade, especialmente quando estavam acostumadas a nos ver apenas como projeções do que elas queriam. Mas libertar-se disso é um ato de coragem. É uma escolha diária. É dizer, eu escolho ser quem sou, mesmo que isso desagrade a alguns. Porque minha paz vale mais do que a aprovação alheia. Lembro de um momento marcante nessa jornada. Eu estava prestes a tomar uma decisão que romperia com tudo o que esperavam de mim. Sentia medo, culpa e insegurança. Mas, no fundo, sabia que aquela escolha era fiel a quem eu era. E foi naquele instante que compreendi algo muito profundo: as expectativas dos outros não são minha responsabilidade. A minha verdade, sim. E quando fiz essa escolha, mesmo enfrentando julgamentos e olhares tortos, senti um alívio indescritível. Era como se, finalmente, eu estivesse devolvendo ao mundo um peso que nunca foi meu. E no lugar desse peso, comecei a cultivar algo muito mais leve: a liberdade de ser. Se você sente que carrega esse fardo invisível, respire. Você não precisa mais viver para corresponder. Você não precisa mais se diminuir para caber em padrões que não são seus. Você tem o direito de se expressar com verdade, de mudar de caminho, de decepcionar expectativas que nunca deveriam ter sido colocadas sobre você. E, acima de tudo, você tem o direito de se libertar, de uma vez por todas, de tudo aquilo que impede sua alma de respirar. Que este capítulo seja um convite para você olhar com carinho para os pesos que carrega. Que você tenha coragem de soltar o que não é seu. Que encontre força para dizer basta às imposições silenciosas. E que, ao fazer isso, sinta o renascimento da sua verdade mais pura. A vida é leve demais para ser vivida sob o peso das máscaras. A vida é breve demais para não ser vivida com autenticidade. Liberte-se. Capítulo 7. O coração também cansa. Há um tipo de cansaço que o corpo não sente, mas a alma carrega em silêncio. Um peso que não se revela em olheiras nem em dores musculares, mas que sufoca devagar, dia após dia. É o cansaço do coração. Um cansaço que vem da entrega constante, do amar demais, do tentar sempre manter tudo em pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. É aquele esgotamento emocional que não se cura com uma noite de sono ou um fim de semana de descanso. Porque ele mora mais fundo, mora no centro da alma. Durante muito tempo, ignorei os sinais desse cansaço. Afinal, como reconhecer que o coração está exausto se fomos ensinados a acreditar que devemos sempre estar disponíveis, sempre ser fortes, sempre cuidar dos outros, mesmo que estejamos nos despedaçando por dentro? Mas o coração também cansa. Cansa de amar sem reciprocidade. Cansa de insistir em relações que não acolhem. Cansa de tentar salvar o que já não quer ser salvo. Cansa de se moldar, de se calar, de se encolher. Cansa de ser ferido, rejeitado, ignorado. E quando esse cansaço se acumula, ele começa a se manifestar de formas silenciosas, na irritação sem motivo, no desânimo constante, na vontade de se isolar, no choro que vem do nada, na sensação de vazio mesmo cercado de pessoas. É o coração gritando por descanso, por cuidado, por presença, por verdade. Eu precisei chegar ao limite para entender isso. Precisei ver meu interior em frangalhos para perceber que não se pode continuar doando quando o próprio reservatório já está seco. Que não se pode amar ao outro enquanto se nega a si mesmo. Que não se pode viver de forma saudável se o coração está sempre sobrecarregado. E foi nesse momento de exaustão profunda que precisei fazer a pergunta mais importante da minha vida: o que eu tenho feito comigo? Foi doloroso perceber que eu mesmo havia sido negligente com meu coração. Que havia ignorado meus próprios limites para atender às necessidades dos outros. Que havia me calado quando precisava falar. Que havia suportado mais do que era justo. Que havia confundido amor com sacrifício, entrega com abandono de si. Mas também foi nesse instante de verdade que começou minha cura. Porque só podemos começar a cuidar do coração quando reconhecemos que ele precisa de descanso. A partir daí, comecei a me ouvir com mais atenção. A respeitar meus limites emocionais. A dizer não sem culpa. A me afastar de tudo que drenava minha energia.
a priorizar o que me fazia bem, a recomeçar, mesmo que aos poucos, mesmo que em silêncio. E, aos poucos, meu coração foi voltando a pulsar com mais leveza. Ainda com cicatrizes, sim. Ainda com memórias dolorosas. Mas mais forte, mais lúcido, mais inteiro. Compreendi que cuidar do coração não é fraqueza, é sabedoria. Que reconhecer a própria dor não é drama, é coragem. Que se proteger de ambientes tóxicos não é egoísmo, é amor próprio. Hoje, se há algo que aprendi, é que o coração precisa de pausas. De silêncio. De espaço para se reconstruir. Ele precisa de respeito, de cuidado, de escuta. Porque não há amor saudável que floresça em um solo esgotado. E se você sente que seu coração também está cansado, por favor, pare. Respire. Recolha-se. Ouça-se. Você não precisa suportar tudo. Você não tem que provar nada. Você tem o direito de descansar, de se afastar, de se proteger. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando ser forte. Tentando segurar o mundo nos ombros. Tentando manter o sorriso mesmo com o peito em pedaços. Mas agora é hora de soltar esse fardo. É hora de cuidar de você. E se, por algum motivo, você ainda acha que precisa se justificar por isso, permita-me dizer, você não precisa. Sua dor é legítima. Seu cansaço é real. Seu coração importa. Cuide dele. Escute-o, honre sua história. E, sobretudo, escolha-se. Porque, no fim, o que realmente nos mantém de pé não é a força que demonstramos aos outros, mas o amor silencioso que conseguimos oferecer a nós mesmos quando tudo dentro de nós clama por descanso. Capítulo 8. Recomeçar é um ato de coragem. Recomeçar. Tão simples na escrita, tão desafiador na prática. Apenas 10 letras que carregam o peso de 1000 renúncias, despedidas, medos e esperanças. Recomeçar exige algo que muitos não enxergam. Coragem, uma coragem silenciosa, mas profundamente poderosa. Durante muito tempo, eu via o recomeço como um sinal de fracasso. Achava que recomeçar era admitir que algo deu errado. Que era preciso seguir até o fim, mesmo que o caminho fosse torto, mesmo que a alma gritasse por mudança. E, como muitos, insisti no que já não fazia sentido, por medo de parecer fraco, instável, perdido. Mas recomeçar, eu descobri, não é sobre fracassar. É sobre honrar a própria verdade, mesmo quando ela exige rupturas dolorosas. É sobre ter maturidade para olhar para o que já não cabe mais e força para deixar ir. É sobre reconhecer que permanecer onde a alma adoece é, sim, uma forma sutil de desistir de si mesmo. Recomeçar é o contrário de fraqueza, é uma das formas mais sinceras de amor próprio. Talvez ninguém nos ensine isso com clareza. Talvez por isso, tantas pessoas permaneçam em relacionamentos destruídos, empregos que sufocam, padrões que adoecem. Porque o medo do novo paralisa. Porque o desconhecido assusta. Porque a dor da mudança parece maior que a dor da permanência. Mas há uma hora em que a alma pede por espaço. Uma hora em que o silêncio se torna barulhento demais. Uma hora em que tudo o que antes fazia sentido já não nos abraça mais. E é nesse ponto que nasce o chamado para o recomeço. Eu senti esse chamado no mais íntimo do meu ser. Um incômodo crescente, uma sensação de deslocamento, uma inquietação constante. Era como se eu estivesse vivendo em uma roupa apertada demais, que já não me servia, e, ao mesmo tempo, tivesse medo de tirá-la por não saber o que vestir depois. Mas, ainda assim, escolhi despir-me daquilo que não me cabia mais. Escolhi encarar o vazio entre o fim e o novo início. Escolhi recomeçar, mesmo sem garantias, mesmo sem saber o que viria depois. E foi nesse salto no escuro que encontrei a luz da minha própria essência. Recomeçar, percebi, não é apagar a história. É honrá-la. É olhar para tudo o que foi vivido e dizer, obrigado por me trazer até aqui, mas agora preciso seguir em outra direção. É dar um passo fora da zona de conforto, não por impulso, mas por amor à própria alma. E o mais bonito é que o recomeço, apesar de assustador, também é profundamente fértil. Porque nele existe liberdade. Existe a chance de fazer diferente. Existe a oportunidade de construir algo mais verdadeiro, mais leve, mais alinhado com quem você se tornou. O recomeço é o solo onde florescem os nossos aprendizados. Sim, recomeçar dói. Porque envolve perdas, lutos, despedidas. Dói soltar hábitos antigos. Dói dizer adeus a pessoas que foram importantes. Dói encarar o vazio do novo.
Mas essa dor também cura. Ela abre espaço para o nascimento de algo mais bonito, mais autêntico, mais real. E, com o tempo, percebemos que o mais importante não é o que deixamos para trás, mas o que escolhemos levar daqui em diante. Hoje, depois de tantos recomeços, aprendi a acolher esse movimento com mais leveza. Aprendi que recomeçar faz parte do ciclo da vida. Que não precisamos ter todas as respostas para dar um novo passo. Que tudo bem se ainda houver medo, desde que haja também vontade. E se você está lendo isso e sente que também precisa recomeçar, escute esse chamado. Não espere o momento perfeito. Não espere ter tudo planejado. O momento perfeito é agora, o agora onde mora a sua verdade. Você não precisa saber exatamente para onde está indo. Precisa apenas se permitir sair de onde já não faz sentido. Porque, às vezes, a maior prova de coragem é não saber o destino, mas ainda assim confiar na própria jornada. Lembre-se, recomeçar não é um retrocesso. É um renascimento. E toda alma que renasce, renasce mais forte, mais sábia, mais inteira. Que você tenha coragem de recomeçar quantas vezes for necessário. Porque você merece viver uma vida onde sua alma respire em paz. Capítulo 9. O amor que faltava, amor próprio. Durante muito tempo, procurei o amor nos lugares errados. Busquei-o em olhares, em palavras, em relacionamentos, em promessas que me deixavam esperançoso, mas, no fundo, me esvaziavam ainda mais. Eu achava que, se fosse amado pelos outros, enfim me sentiria inteiro. E por essa ilusão, me perdi inúmeras vezes de mim mesmo. A verdade, porém, é que nenhum amor externo é capaz de preencher o vazio de um coração que não se ama. E essa é uma das descobertas mais dolorosas e libertadoras que alguém pode fazer. O amor próprio não é vaidade, não é egoísmo, não é arrogância. Amor próprio é reconhecimento da própria existência. É saber que você merece respeito, cuidado, gentileza, e que isso começa dentro de você. É construir um relacionamento consigo mesmo baseado em acolhimento, compaixão e verdade. Mas como amar a si mesmo quando tudo o que aprendemos foi a nos criticar, nos julgar, nos cobrar? Como olhar com carinho para nossas imperfeições quando fomos condicionados a buscar aceitação apenas ao sermos perfeitos? A resposta não vem de fora. Ela nasce no silêncio da autoescuta, no abraço que damos a nós mesmos quando ninguém mais o faz, na escolha diária de sermos fiéis à nossa própria alma. Eu precisei atravessar o caos para entender isso. Precisei tocar o fundo do poço emocional para perceber que o amor que me faltava não estava nos outros, estava em mim. Estava escondido sob camadas de culpa, medo, rejeição e autonegligência. Comecei, então, um processo profundo de reconstrução. Um passo de cada vez, como quem reaprende a andar. Comecei a me observar com mais ternura, a cuidar do meu corpo, a respeitar meus sentimentos, a dizer não quando algo feria meus limites. E, principalmente, comecei a me tratar como trataria alguém que eu amasse muito. Sim, no começo foi difícil. A autocrítica ainda gritava. A culpa ainda tentava me puxar de volta. Mas eu insisti. Porque percebi que, se eu não fosse o primeiro a me amar, ninguém mais faria isso da forma certa. Afinal, ensinamos aos outros como nos amar pela forma como nos amamos. Amor próprio é um processo, não um destino. É uma prática diária. É o ato de se escolher, mesmo quando tudo ao redor tenta te afastar de si. E quando começamos a nos amar de verdade, algo mágico acontece. O que antes aceitávamos por medo de ficar sós, agora não nos serve mais. O que antes tolerávamos para não desagradar, agora se torna insuportável. Porque quando nos damos amor, nossa régua muda, e só permanece em nossa vida o que vibra na mesma frequência de respeito e cuidado. Hoje, entendo que o amor próprio não me torna mais frio ou indiferente. Pelo contrário, me torna mais inteiro, mais disponível, mais verdadeiro. Porque só quem está preenchido por dentro pode amar com leveza por fora, sem dependência, sem carência, sem prisão. Se você ainda se sente desconectado de si mesmo, não se culpe. Apenas comece. Comece se ouvindo. Comece se respeitando. Comece se perdoando por todas as vezes em que não soube se amar. Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. Precisa apenas ser sincero consigo. Lembre-se, o amor que você procura, no fundo, sempre foi o amor por si mesmo. E quando você finalmente se encontrar, se acolher e se amar, o mundo inteiro começará a te enxergar com outros olhos.
Porque você estará emanando algo que ninguém pode tirar de você. A força de quem se conhece, se honra e se escolhe todos os dias. Você é digno. Você é suficiente. Você é amor. Capítulo 10. Silêncios que dizem muito. Há silêncios que machucam. Há silêncios que curam. E há silêncios que dizem muito mais do que qualquer palavra jamais será capaz de expressar. Durante muito tempo, eu tive medo do silêncio. Ele me assustava, me confrontava, me fazia encarar aquilo que, por tanto tempo, eu havia tentado abafar com barulhos, distrações, conversas vazias e relações rasas. O silêncio, para mim, era o eco da solidão, e, por isso, eu fugia dele. Mas hoje compreendo, o silêncio não é ausência. O silêncio é presença. É nele que a verdade se revela, que os sentimentos gritam, que a alma fala. É no silêncio que descobrimos o que realmente habita dentro de nós. É onde nos despimos das máscaras, onde os ruídos do mundo cessam e onde podemos, enfim, ouvir o que o coração tenta dizer há tanto tempo. O silêncio nos ensina. Ele nos mostra que nem tudo precisa de resposta imediata. Que nem toda dor precisa ser exposta em palavras. Que há momentos em que o melhor diálogo é o que temos com nós mesmos, em silêncio, com sinceridade e presença. Quantas vezes já estivemos rodeados de pessoas, em conversas barulhentas, e mesmo assim sentíamos um vazio profundo por dentro. E quantas vezes, no mais absoluto silêncio, sentimos uma paz inexplicável. Isso acontece porque o silêncio tem o poder de nos reconectar com o essencial, com aquilo que a pressa e o barulho do cotidiano tentam nos roubar. Em meus momentos mais difíceis, foi o silêncio que me acolheu. Quando as palavras não davam conta da dor, quando ninguém parecia entender, quando tudo dentro de mim era confuso demais para ser nomeado, foi no silêncio que encontrei abrigo. E, surpreendentemente, ele não me feriu, ele me curou. O silêncio não julga. O silêncio não pressiona. O silêncio apenas é. Ele nos convida a escutar a alma, a perceber o que está desalinhado, a sentir o que precisa ser sentido. Ele nos guia com delicadeza, nos aponta caminhos internos, nos oferece respostas que o barulho jamais permitiria ouvir. Com o tempo, aprendi que há silêncios que falam por si. O silêncio de quem se afasta porque cansou de implorar presença. O silêncio de quem escolhe a paz ao invés de prolongar discussões. O silêncio de quem compreende que, muitas vezes, o verdadeiro amor é o que se expressa na quietude do cuidado. E também aprendi a respeitar os meus próprios silêncios. A não me forçar a falar quando ainda não sei o que dizer. A não me violentar para parecer bem quando, por dentro, tudo ainda está se organizando. A me recolher quando preciso me reconstruir, sem culpa, sem explicação. Respeitar o silêncio é respeitar o tempo da alma. É confiar no processo. É dar espaço para a cura acontecer. E se você está vivendo um momento de silêncio, não se apresse em preenchê-lo. Não corra para abafar o que está vindo à tona. Talvez esse silêncio esteja te preparando para algo maior. Talvez ele esteja te limpando por dentro, organizando suas emoções, te fortalecendo por inteiro. Porque, muitas vezes, o silêncio antecede a transformação. Ele vem antes dos grandes recomeços. Ele prepara o terreno para que a nova versão de você possa florescer. E, principalmente, ele te ensina a confiar mais em si mesmo do que no barulho do mundo. Hoje, quando a vida grita demais, eu me recolho. Fecho os olhos, respiro fundo e escuto o que o silêncio quer me dizer. E, quase sempre, ele me diz tudo o que eu precisava ouvir. Capítulo 11. Quando o corpo fala o que a alma cala. Nos ensinaram a cuidar do corpo, alimentar bem, dormir direito, praticar exercícios. Mas pouco, ou quase nada, nos ensinaram sobre o que acontece quando a alma adoece em silêncio e o corpo, inevitavelmente, começa a falar por ela. Por muito tempo, ignorei os sinais que meu corpo me enviava. Dores persistentes, fadiga sem explicação, insônia, palpitações, crises de ansiedade, tensão muscular. Eu acreditava que tudo isso era apenas cansaço ou acaso. Tomava um remédio, dormia um pouco mais, e empurrava para amanhã. Até que percebi, não era o corpo que estava doente, era a alma gritando por socorro. A verdade é que, quando sufocamos nossas emoções, quando ignoramos nossos sentimentos, quando fingimos estar bem por fora enquanto tudo desaba por dentro, o corpo assume o papel de mensageiro da alma. Ele tenta nos alertar, com delicadeza no início, com incômodos leves, um desconforto aqui, outro ali. Mas se insistimos em não escutar, ele aumenta o tom.
Porque o corpo nunca mente. Ele carrega tudo aquilo que o coração tenta esconder. A dor nas costas pode ser o peso emocional que você carrega há anos. A enxaqueca insistente pode ser o excesso de pressão e autocobrança. A garganta inflamada pode ser tudo aquilo que você não teve coragem de dizer. A tensão no pescoço pode ser o medo de enfrentar situações que você evita. A insônia pode ser a mente implorando por paz. A falta de ar pode ser a alma sufocada por uma vida que não condiz com sua verdade. Eu precisei adoecer para entender isso. Precisei ver meu corpo implorando descanso, afeto, equilíbrio, antes de admitir que o que realmente precisava de cura era o meu interior. E quando comecei a ouvir meu corpo com mais atenção, algo mudou profundamente. Entendi que ele não era meu inimigo, mas meu maior aliado. Um companheiro fiel que, mesmo em dor, tentava me proteger, me alertar, me guiar de volta ao caminho da verdade. A medicina convencional é essencial, sem dúvidas. Mas ela não alcança tudo. Há dores que nenhum exame explica, há sintomas que nenhum remédio resolve, porque a raiz está na alma. E só a cura emocional e espiritual pode acessar esses lugares ocultos, mas profundos. Foi nesse momento que comecei a buscar um novo tipo de cuidado, um cuidado que unisse corpo, mente e alma. Meditação, respiração consciente, escrita terapêutica, caminhadas em silêncio, terapias integrativas, reconexão com a minha espiritualidade, tudo isso me ajudou a escutar aquilo que por tanto tempo eu havia calado. E cada vez que eu acolhia uma dor emocional, meu corpo aliviava. Cada vez que eu dizia uma verdade que estava presa na garganta, a voz saía mais leve. Cada vez que eu chorava aquilo que antes engolia, o coração pulsava mais livre. Cada vez que eu perdoava, o peito se abria com mais espaço para respirar. Hoje, quando meu corpo dói, eu não o culpo. Eu agradeço. Porque ele está me mostrando que precisa ser cuidado em mim. Ele é meu radar. É meu espelho. É minha bússola. E se você também tem sentido seu corpo pesar, cansar, adoecer sem motivo aparente, pare um pouco. Silencie. Escute. Pergunte a si mesmo: o que minha alma está tentando me dizer através dessa dor? Talvez a resposta não venha de imediato. Mas virá. Porque a alma sempre encontra uma forma de ser ouvida. E o corpo, em sua sabedoria silenciosa, será sempre o primeiro a traduzir esse chamado. Cuide do seu corpo, sim. Mas cuide, principalmente, do que habita dentro dele. Porque quando a alma é acolhida, o corpo floresce. Capítulo 12. Perdoar é libertar-se. Perdoar. Uma palavra simples, mas carregada de uma profundidade imensa. Perdoar não é esquecer. Não é minimizar a dor. Não é passar uma borracha em tudo que nos feriu. Perdoar é, acima de tudo, libertar-se. E a verdadeira libertação, muitas vezes, começa de dentro para fora. Durante anos, a palavra perdão me parecia distante, quase impossível. Eu sentia que perdoar significava permitir que o outro continuasse a me ferir, que de alguma forma eu estivesse validando o que havia acontecido. Eu nutria minha dor como uma forma de proteção, achando que, ao não perdoar, estava me defendendo da injustiça. Mas, com o tempo, aprendi que o perdão não é um favor para o outro, é um presente para si mesmo. Ele não diminui o sofrimento passado, mas permite que você, finalmente, se liberte dele. O perdão não é sobre apagar o que foi feito, mas sobre deixar de carregar o peso daquilo que não podemos mudar. Eu mesma carreguei rancores por muitos anos. Rancores que se transformaram em pedras pesadas no meu coração, em memórias que eu revisava com dor e raiva, em histórias que se tornaram parte de quem eu acreditava ser. Mas um dia, percebi que esse peso estava me aprisionando. Eu não estava punindo o outro, eu estava punindo a mim mesma. O perdão é o primeiro passo para sair da prisão da raiva, do medo e da mágoa. Ele é a chave que nos liberta do passado, que nos permite seguir em frente, com mais leveza e paz. Perdoar não significa que você deve aceitar o que aconteceu ou que deve se reaproximar da pessoa que te feriu. Perdoar significa que você deixa de permitir que o outro tenha poder sobre sua vida. Você toma as rédeas da sua própria paz. Eu entendo que o perdão não é fácil. Muitas vezes, ele exige coragem, exige um enfrentamento das nossas próprias feridas e daquilo que sentimos que foi injusto. Mas ele é um ato de amor próprio, porque quando nos perdoamos, estamos dizendo: eu me liberto dessa dor e escolho me curar. E o perdão não se dá apenas aos outros. Muitas vezes, o perdão mais importante é o que precisamos nos dar.
Quantas vezes fomos severos com nós mesmos? Quantas vezes nos cobramos, nos julgamos e nos condenamos por erros que já não tem mais sentido carregar? Perdoar a si mesmo é liberar-se da culpa, do arrependimento e da vergonha. Eu precisei me perdoar por ter me permitido ficar tanto tempo em situações que não eram boas para mim. Precisava me perdoar por ter me negado, por ter sido dura comigo mesma, por ter acreditado que não merecia ser feliz. Só quando tomei consciência disso e escolhi me perdoar foi que encontrei um alívio profundo e uma liberdade que nunca havia experimentado antes. O perdão não acontece de uma vez. Ele é um processo. Pode ser que, em um primeiro momento, a dor ainda exista. O ressentimento pode surgir, as feridas podem ainda arder. Mas, aos poucos, à medida que você se permite perdoar, o peso vai diminuindo. O perdão é como uma cura lenta, mas poderosa. Ele vai te transformando, te libertando das correntes invisíveis que te mantinham amarrado ao passado. E se você ainda não consegue perdoar, tudo bem. Não se pressione. O perdão é um processo íntimo e pessoal. Comece com pequenos passos. Primeiro, perdoe a si mesmo. Depois, ao seu tempo, se permita liberar as outras pessoas, as outras situações. O importante é que você se lembre sempre: o perdão não é para o outro, é para você. Você merece ser livre. Livre da dor. Livre das mágoas. Livre do peso de um passado que já não te pertence. E, acima de tudo, você merece a paz de um coração que se curou e se renovou. Capítulo 13. Reconstruir o que foi quebrado. A vida, em sua essência, é feita de ciclos. De construção e destruição. De momentos de pleno florescer e de quedas profundas. Mas a verdadeira beleza da vida reside na nossa capacidade de reconstruir o que foi quebrado, de transformar as cicatrizes em símbolos de resiliência e força. Eu passei muito tempo acreditando que, se algo fosse quebrado em mim, não poderia mais ser consertado. Que as minhas falhas, erros e feridas eram definitivas. Cada dor, cada perda, cada frustração parecia um pedaço da minha alma se partindo, e eu, por muito tempo, vivi sob a sombra da ideia de que, uma vez quebrado, jamais poderia ser restaurado. Mas com o tempo, aprendi que as coisas mais valiosas são aquelas que, muitas vezes, precisam ser reconstruídas. Quando o quebra-cabeça da vida se desfez, eu percebi que a reconstrução não significava voltar ao que era antes, mas criar algo novo a partir das peças que restaram. A dor não foi em vão. Cada pedaço quebrado de mim trouxe uma lição. Cada momento de desespero plantou uma semente de sabedoria que só poderia germinar depois de eu aprender a me reconstruir. Reconstruir não é um retrocesso, é uma evolução. Reconstruir é olhar para dentro e perceber que não há partes de nós que sejam descartáveis. Até os nossos pedaços mais despedaçados têm valor. Porque cada pedaço quebrado pode ser uma peça fundamental para o novo todo que vamos nos tornar. Se você está atravessando um momento de dor profunda, de perda, de sensação de que tudo se desfez, saiba que isso não é o fim. O processo de reconstrução começa no momento em que você escolhe dar um passo adiante, mesmo que esse passo seja pequeno, mesmo que a caminhada pareça difícil. O importante é que você escolhe seguir. A reconstrução exige paciência. Não é algo que acontece de um dia para o outro. Assim como uma casa em ruínas, a alma também precisa de tempo para ser restaurada. É necessário dar espaço para que as feridas se cicatrizem, para que as partes doloridas encontrem descanso. E, mais importante, é preciso acreditar que você é capaz de transformar a dor em força. Eu fui reconstruída pela minha própria coragem. Pela minha disposição de me reerguer, mesmo quando não sabia como. Pela minha fé em que eu poderia me reinventar, mesmo quando o mundo parecia não entender a minha dor. Hoje, vejo que cada pedaço quebrado foi fundamental para me tornar mais forte, mais sábia e mais consciente da minha própria capacidade de regeneração. A reconstrução vem da aceitação. Aceitar que, por mais que a dor tenha sido intensa, ela fez parte da minha jornada e me trouxe até aqui. Aceitar que, embora o que foi quebrado nunca mais volte a ser o que era, a nova versão de mim pode ser ainda mais bonita, mais plena, mais verdadeira. Reconstruir significa deixar para trás o que já não serve mais. Reconstruir significa dar espaço para o novo, mesmo que esse novo seja um caminho incerto e cheio de desafios. Reconstruir significa ter coragem de se olhar no espelho e perceber que, apesar de tudo o que aconteceu, você continua inteiro. O processo de reconstrução também envolve perdão, de si mesmo e dos outros.
Porque não podemos reconstruir o que foi quebrado se não aprendermos a liberar as amarras do passado, a entender que todos nós somos humanos e que cometemos erros. Não há reconstrução sem libertação. Portanto, se você está vivendo um momento de reconstrução, não tenha medo. O que foi quebrado pode ser a fundação para uma versão mais forte de você. Mesmo nas partes mais frágeis, há uma oportunidade para algo novo nascer. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa acreditar que é capaz de reerguer-se. E, ao fazer isso, perceberá que, ao longo da jornada, você não está mais reconstruindo a mesma pessoa que era antes. Você está criando a versão mais verdadeira de si, uma versão mais aliada com sua essência, mais corajosa e mais autêntica. E, quando olhar para trás, verá que as cicatrizes não são marcas de fraqueza, mas sim de uma força que nunca imaginou possuir. Capítulo 14 – O poder do agora. O agora é o único momento que realmente possuímos. O passado já se foi, o futuro ainda está por vir, mas o agora, esse momento exato, é a única realidade tangível que temos em nossas mãos. Passamos tanto tempo vivendo no passado, remoendo velhas mágoas, revivendo os erros e as perdas, que nos esquecemos de que, no presente, temos o poder de escolher como queremos viver. Passamos também tanto tempo preocupados com o futuro, ansiosos pelo que virá, que nos perdemos no imaginário, deixando de viver o que realmente está diante de nós. Eu mesma já vivi essa constante busca por algo que parecia sempre fora do alcance, um futuro melhor, um amor perfeito, um momento ideal. E, enquanto eu me concentrava nesse lá na frente, o aqui e agora ia se esvaindo, deixando-me com a sensação de que a vida estava passando sem que eu realmente a vivesse. Foi só quando parei para refletir sobre isso que percebi: o agora é o único lugar onde posso ser verdadeiramente feliz. O futuro não existe ainda, e o passado já não pode ser alterado. A única coisa que realmente podemos controlar é como escolhemos viver neste exato momento. Eu aprendi que, para estar no agora, precisamos aprender a desacelerar. A vida moderna nos empurra para uma velocidade alucinante, onde estamos constantemente em busca de algo, sempre com pressa, sempre tentando alcançar algo que não sabemos exatamente o que é. Mas essa pressa só nos afasta da verdadeira experiência da vida, da verdadeira conexão com o momento presente. Para encontrar o poder do agora, precisamos aprender a escutar o silêncio da nossa alma, a perceber os pequenos momentos, a observar as cores, os sons, as texturas ao nosso redor. O agora está nas pequenas coisas, no aroma do café de manhã, no toque suave da brisa, no sorriso de um amigo, na risada de uma criança. Quando nos permitimos estar no agora, a vida se torna mais rica, mais profunda. Cada respiração se torna um presente. Cada passo, um caminho. Cada palavra, uma oportunidade de conexão. É claro que nossa mente vai querer nos levar de volta ao passado ou para o futuro. Ela vai querer nos convencer de que precisamos resolver tudo agora, que precisamos controlar tudo, que o amanhã é mais importante que o hoje. Mas, quando conseguimos, mesmo que por alguns segundos, trazer nossa atenção de volta ao presente, encontramos uma sensação de paz, uma calma profunda que nos permite respirar com mais tranquilidade. Eu sei que, muitas vezes, o agora pode ser assustador. Às vezes, o momento presente nos confronta com a realidade da nossa vida, com a dor que ainda não cicatrizou, com as incertezas que não podemos controlar. Mas, ao aceitar o agora, sem pressa de mudar ou fugir, nos damos a chance de curar. Não podemos curar o passado, mas podemos escolher a cura agora. O agora também é o lugar onde podemos começar a construir o futuro que desejamos. Não precisamos esperar que as condições sejam perfeitas. O momento perfeito é o agora. Cada pequena ação que tomamos no presente tem o poder de moldar o que virá, de criar uma base sólida para um futuro mais alinhado com nossos sonhos e desejos. E, quando realmente entendemos o poder do agora, paramos de esperar por algo grandioso e começamos a viver o grandioso que já está presente em nossa vida, de forma simples e verdadeira. Quando você sentir a tentação de se perder nas lembranças do passado ou nas preocupações com o futuro, respire fundo. Olhe ao seu redor. Sinta o que está acontecendo neste momento e se permita vivê-lo plenamente. A vida não está em algum lugar distante, em algum futuro perfeito que talvez nunca chegue. A vida está aqui, agora. E é só quando vivemos o agora que começamos a perceber a verdadeira magia da existência. Este momento é tudo o que você tem. Aproveite-o, ame-o, sinta-o. Capítulo 15 – A liberdade de ser eu, superando as correntes invisíveis. Durante muito tempo,
Vivi com correntes invisíveis que me prendiam a uma versão de mim mesma que não refletia quem eu realmente era. Essas correntes eram feitas de expectativas externas, de padrões que eu achava que precisava cumprir, de medos que me diziam que eu não era suficiente, que eu não era boa o bastante para ser quem eu realmente queria ser. Eu me sentia uma prisioneira das minhas próprias inseguranças, das minhas próprias crenças limitantes. Essas correntes invisíveis não eram feitas de ferro, mas de ideias e padrões que eu internalizara ao longo da vida: o medo do julgamento, a necessidade de agradar aos outros, a vontade de ser aceita e reconhecida. Eu estava presa em uma prisão que só existia na minha mente, e não sabia como quebrá-la. Mas a verdadeira liberdade, a liberdade de ser quem somos, começa quando escolhemos olhar para dentro e ver além dessas correntes. Porque as correntes invisíveis, muitas vezes, são construídas com base em tudo aquilo que fomos condicionados a acreditar sobre nós mesmos, sobre o que devemos fazer, como devemos nos comportar, como devemos ser aceitos. E, por muito tempo, eu vivi essa mentira, tentando ser alguém que não era para agradar aos outros ou para me encaixar em um molde que não me servia. Foi só quando comecei a questionar essas correntes que encontrei a minha verdadeira liberdade. A liberdade de ser eu mesma, sem máscaras, sem limitações impostas por expectativas externas. A liberdade de ser vulnerável, de cometer erros, de não precisar de aprovação para ser quem sou. Essa liberdade começou com um simples gesto, o de me permitir ser imperfeita. De aceitar que não preciso ter todas as respostas, de que não sou obrigada a agradar a todos e de que posso, sim, errar e aprender com isso. Só quando soltei essas correntes que me prendiam ao ideal de perfeição, foi que me libertei para ser quem realmente sou. E eu entendi que a verdadeira autenticidade está em sermos fiéis a nós mesmos, sem medo de expor nossas vulnerabilidades e nossas fragilidades. Não precisamos mais seguir um padrão para sermos aceitos. A aceitação verdadeira vem de dentro, e é quando nos aceitamos por inteiro, com nossas falhas e imperfeições, que começamos a nos libertar. As correntes invisíveis também estavam relacionadas ao medo do julgamento. Quantas vezes me preocupei com o que os outros iriam pensar? Quantas vezes me escondi, me fiz menor do que eu era, por medo de ser mal interpretada? O medo do julgamento dos outros é uma das correntes mais poderosas que podemos carregar. Mas, ao aprender a nos libertar desse medo, descobrimos uma liberdade profunda. Não podemos controlar a opinião dos outros, mas podemos escolher ser fiéis a nós mesmos. A liberdade de ser eu é sobre escolher viver minha vida de acordo com meus próprios valores e princípios, sem me preocupar excessivamente com a aprovação externa. Claro, a validação das pessoas é algo natural, mas ela nunca deve ser a base de nossa felicidade ou autoestima. Quando buscamos a aprovação dos outros, nos tornamos prisioneiros das expectativas deles, e isso nos impede de sermos autênticos. Eu também aprendi que a liberdade de ser eu exige coragem. Coragem para ser vulnerável, para se mostrar como realmente somos, para não esconder nossas falhas, medos e inseguranças. Ser autêntico é arriscar ser incompreendido, ser rejeitado, mas, acima de tudo, é ser fiel à própria essência. A jornada para superar as correntes invisíveis também passa pela aceitação do que não podemos mudar. Não podemos mudar nosso passado, as escolhas que fizemos ou as pessoas que nos feriram. Mas podemos escolher como reagir a essas experiências. Podemos escolher aprender com elas. Podemos escolher não carregar o peso do passado para o futuro. Libertar-se das correntes invisíveis é também liberar o passado, entender que ele não define quem somos, mas que ele foi apenas uma parte da nossa história, uma história que agora tem mais liberdade para ser escrita. O caminho da liberdade começa dentro de nós. É um processo contínuo de autodescoberta, de desapego das expectativas e medos, e de aceitação das nossas próprias imperfeições. Quando nos libertamos das correntes invisíveis, abrimos espaço para a verdadeira felicidade, para viver uma vida mais leve, mais autêntica e mais plena. Eu descobri que a verdadeira liberdade está em ser quem realmente somos, sem amarras, sem medo, sem expectativas. Estar livre é aceitar nossa essência, é nos permitirmos ser humanos, com nossas luzes e sombras. E, ao fazer isso, experimentamos uma liberdade que nunca imaginamos ser possível. Resumo final. Ao longo desta jornada, exploramos os desafios e as superações que nos levam à verdadeira transformação. Desde o enfrentamento das sombras internas, passando pela cura das feridas emocionais, até alcançar a libertação das correntes invisíveis que nos impedem de ser quem realmente somos.
Cada capítulo, uma etapa, cada reflexão, um convite para que você também caminhe em direção à sua própria liberdade, autenticidade e redenção. Nós, como seres humanos, somos falhos, mas também somos incríveis em nossa capacidade de mudar, aprender e crescer. A jornada de autodescoberta e cura não é fácil, mas é extremamente poderosa e libertadora. Ao se libertar das amarras do passado, do medo e da necessidade de aprovação externa, você começa a viver com mais autenticidade, coragem e paz interior. Você é digno de viver a vida que deseja, de ser quem você realmente é, e de ser feliz, exatamente como é. A jornada não termina aqui. O caminho da transformação e da liberdade é contínuo, e a cada passo você se aproxima ainda mais da sua versão mais autêntica e plena. Enfim, se você se sentiu tocado por essa jornada e quer continuar a sua caminhada de transformação, inscreva-se no nosso canal, para não perder os próximos conteúdos que irão ajudá-lo a seguir em frente na sua busca por autoconhecimento e cura. Não se esqueça de curtir este conteúdo se ele fez sentido para você, e compartilhe com aqueles que também possam se beneficiar dessa mensagem. Sua interação é fundamental para que possamos continuar a espalhar essa mensagem de esperança e libertação. Juntos, podemos criar uma comunidade de transformação, onde todos têm a chance de se redimir, crescer e ser a melhor versão de si mesmos. A jornada continua. Vamos caminhar juntos.